a todos. É uma alegria e uma satisfação, mais do que acadêmica, uma alegria pessoal estar aqui com um grupo de colegas tão qualificadas e na verdade, conhecedoras do tema. É sempre de se destacar que num tema tão árduo e tão restrito, tão hermético, geralmente tão masculino, tenha sido tão fácil para nós compor uma mesa qualificada como essa, só com colegas, né? Hoje à noite, a nossa proposta aqui, proposta do FRONT, o Grupo de Pesquisa de Direito Internacional, Cooperação Jurídica Internacional do IDP, é debater a estrutura de cooperação jurídica da Lava Jato, em suas amplas frentes. Na verdade, é um estudo de caso da Lava Jato. Essa atuação que acabou, de algum modo, moldando tão fortemente a cooperação jurídica internacional atual. A gente sabe que a cooperação nasce muito antes da Lava Jato e vai viver para muito além, por óbvio, mas muitas características dessa operação, de algum modo, imprimiram determinados aspectos que hoje nós vamos discutir aqui. Hoje nós vamos tratar da cooperação em matéria de inteligência, da cooperação não penal, dita não penal, né, cooperação administrativa, da criação dos institutos, dos primórdios da celebração dos acordos, e vamos tratar da cooperação jurídica propriamente dita, não só no seu aspecto da autoridade central, quanto também do Ministério Público Federal, ou seja, da parte do operador, né, das autoridades de investigação também. Temos aqui, como disse, uma mesa qualificadíssima, que contamos com Cláudia Chagas, a ex-secretária nacional de Justiça, que vai nos contar um pouco da criação do Departamento de Recuperação de Ativos e da política pública que foi instituída pelo ministro Márcio Tomás Bastos para enfrentar a necessidade da construção da cooperação jurídica internacional, tanto na sua abordagem do combate à lavagem de dinheiro, quanto da própria combate à corrupção. Temos aqui também a professora Camila Colares, que vai nos falar não só da parte pré-processual, vamos dizer assim, da parte administrativa, mas pode nos falar também com muita autoridade da cooperação em matéria de combate à corrupção, também uma idealização, uma construção que data mais ou menos da mesma época da criação do DRCI, do início do governo Lula, desde a construção da CGU até o ferramental de combate à corrupção posto à disposição da CGU. Temos aqui também a Rochelle, que vai nos falar do ponto de vista do COAF, né, da inteligência, da cooperação em matéria de inteligência, mas que também teve uma atuação muito extensa no DRCI, também pode nos brindar com esse ponto de vista. A professora Silvia também, delegada da Polícia Federal, hoje diretora do DRCI, que nos fala também um pouco da sua experiência em termos de cooperação na autoridade central, e a professora Ana Mara, por fim, que vai poder nos falar da parte tanto acadêmica, né, vamos dizer, da interseção, interligação entre a cooperação do ponto de vista acadêmico e seus reflexos práticos, já que ela hoje também toca, né, a cooperação jurídica internacional pelo Ministério Público Federal. Eu vou só explicar um pouco a dinâmica dos trabalhos, fazer, antes de tudo, uma advertência de que nós temos aqui nossas colegas, muitas das quais em cargos públicos, mas hoje não falamos pelas instituições. Hoje nós aqui vamos debater a construção da cooperação, sempre com esse cotejo com o lastro acadêmico, né, o lastro teórico, mas vamos falar aqui
como conhecedoras do tema, como especialistas no tema, e vamos nos permitir não falar pelas instituições. Como eu disse, nesse seleto grupo temos a Camila, que hoje é mestranda na LSI e é oficial de inteligência também, foi diretora do DRCI, além de ter sido também chefe da cooperação internacional, nas relações internacionais da CGU, não é isso? Depois Camila me corrige, porque os nomes dos cargos eu não me lembro. E tendo também tido uma passagem pela área internacional do MJ. Né? Em seguida temos Rochelle, especialista EPPGG, não é isso? Especialista em políticas públicas, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade de Leiden, também com enorme experiência em cooperação jurídica internacional. Já nem sei quantos anos tem de cooperação, né, Rochelle? Se contar DRCI, COAR, vamos lá. Cláudia Chagas, como disse, Cláudia também mestre pela UNB, ex-secretária nacional de Justiça. Na verdade, a gente brinca e diz que a Cláudia é a razão pela qual nós todas escolhemos cooperação jurídica internacional. Não sei, não posso falar pela professora Ana Mara nem pela professora Silvia, mas todo o resto, todo o DRCI na verdade, tributário de um esforço da Cláudia Chagas. Então, Cláudia, ex-promotora de justiça e hoje advogando na banca Felden de Madruga. Como eu disse, mencionei, Silvia é delegada de Polícia Federal, também atualmente diretora do DRCI, né? Tendo uma importância enorme na cooperação jurídica hoje nos temas polêmicos que nós vamos abordar, né? Vamos seguir hoje na seguinte proposta. A dinâmica seria a seguinte: cada uma fala um pouco sobre o seu ponto de vista de um tema da cooperação, de um recorte da cooperação, e falaria brevemente por 10 minutos. Tentando levantar o que seriam hoje os temas mais candentes desse recorte da cooperação. E depois nós passamos à dinâmica das perguntas e respostas. Podemos seguir nessa sequência? Primeiro falaria a professora Camila sobre cooperação jurídica internacional não penal. Boa noite, Maria Rosa, boa noite, minhas colegas, que honra, que prazer dividir esse painel com vocês. Só tem figuras inspiradoras aqui, pessoal e profissionalmente falando. É realmente uma satisfação enorme e, para mim, uma grande oportunidade de rever pessoas tão queridas, já que eu estou longe há um certo tempo. Me tocou, então, falar da parte da cooperação não criminal, né? Mas o que exatamente significa essa cooperação não criminal? Porque a gente parte aqui de uma mesma base, né? Quando eu trato de cooperação não criminal, pelo menos para efeitos do nosso debate de hoje, dessa nossa conversa de hoje, eu estou falando daquela cooperação internacional para subsidiar procedimentos administrativos, ou seja, aqueles procedimentos que são integralmente conduzidos na esfera administrativa, né? Instaurados, processados e finalizados na própria administração pública, no nosso caso aqui, para investigar e punir atos de corrupção cometidos tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas, né? E por que é tão importante falar da cooperação não criminal hoje em dia, né? No Brasil, essa parte da cooperação, esse recorte da cooperação, ela ganhou uma importância qualificada a partir da aprovação da nossa lei anticorrupção e da sua aplicação, né, nos casos da Lava Jato, que é o nosso foco hoje, né, para hoje à noite. A lei anticorrupção, como vocês devem saber, inaugurou no Brasil a responsabilização da pessoa jurídica, né, por corrupção, tanto no aspecto nacional, ou seja, tanto pela corrupção cometida contra a administração pública nacional, como também contra a corrupção
cometida contra a administração pública estrangeira. E isso em si faz da lei realmente um marco extremamente relevante, apesar de todas as controvérsias que depois surgem, né, com a sua aplicação. E por que ela é tão relevante, né? Porque havia até a aprovação dessa lei aquele sentimento generalizado de que o Brasil, o nosso país, tinha uma enorme dívida com a comunidade internacional, porque sendo uma economia relevante, né, ainda não tinha um marco, uma lei que possibilitasse a ele punir, investigar e punir suas próprias empresas pela corrupção cometida, tanto aqui dentro do Brasil, quanto fora. Então, o Brasil ele era realmente muito criticado pela comunidade internacional, especialmente pelos grandes players econômicos, porque, afinal de contas, é uma matéria de grande relevância econômica, por não ter esse marco, né? E essa voz, na verdade, internacional, que criticava o Brasil tão fortemente por não ter esse marco, ela era bastante concentrada na figura do grupo antissuborno da OCDE, né? Que, no final das contas, realmente exerceu uma pressão enorme, né, para a aprovação dessa lei no Brasil, e, de fato, vários dos dispositivos que estão ali hoje na lei refletem as recomendações do grupo, as preocupações do grupo e a própria convenção, né? É uma pressão que, como todo mundo sabe, também segue acontecendo até hoje. Até hoje, o grupo segue muito de perto a aplicação da lei anticorrupção no Brasil. O grupo meio que tomou para si essa responsabilidade de velar, né, pelo cumprimento da lei no Brasil, porque muito por conta da Lava Jato, a Lava Jato se tornou quase que um bem ali dentro do grupo antissuborno da OCDE, mudou completamente a dinâmica da discussão do grupo. Hoje em dia, todos os países ali do grupo da OCDE têm algum caso relacionado com a Lava Jato, então eles realmente puxaram para si essa responsabilização, digamos, de velar, ou de cuidar, ou de seguir com a aplicação da lei aqui no Brasil, de acordo com os parâmetros que eles julgam importantes, necessários ou adequados, né? E a Lava Jato, como vocês sabem muito bem, muito melhor que eu, inclusive, ela apareceu para o público ali em março de 2014, ou seja, um mês, talvez, em torno de um mês depois que a lei anticorrupção, de fato, entrou em vigor, né? A lei ela foi promulgada em agosto de 2013, mas, de fato, entrou em vigor em 2014. E é claro que essa coincidência temporal acabou gerando uma série de desafios, né? Você estava aprendendo a aplicar uma lei super complexa, com o que é, até hoje, o maior caso de corrupção no Brasil e, quiçá, do mundo, né? Então, realmente, essa junção, essa coincidência temporal gerou uma série de desafios, muitos deles que ainda estão sendo digeridos até hoje. E, dentre essas dificuldades, uma se revelou particularmente preeminente desde o começo, que era a aplicação dessa lei, a efetividade da lei, dependia em grande medida de cooperação internacional, porque as condutas que estavam ali na lei elencadas, elas são, por natureza, condutas extremamente transnacionais, especialmente o próprio suborno transnacional, que é uma das estrelas, digamos assim, da lei. Então, naturalmente, a lei, em grande medida, aquela lei que foi tão esperada pela comunidade internacional, aquela lei pela qual o Brasil sofreu tanta pressão, ela, para ser aplicada efetivamente, e existia uma vigilância internacional em torno da sua aplicação, ela precisava, em grande medida, da cooperação internacional, pela própria natureza da conduta ali elencada, né, na lei. Ocorre que, como a gente também já está careca de saber, a responsabilização criada pela lei é uma responsabilização não criminal, é uma responsabilização civil e administrativa. E aqui também seria tema para um outro debate, para um outro painel. Vários motivos, na verdade, levaram o Brasil a optar pela responsabilização não criminal no âmbito de matéria anticorrupção. Claro, o mais óbvio de todos é a nossa própria Constituição, né, que nos impede de ampliar o espectro de responsabilização criminal da pessoa jurídica, mas também foi uma opção, digamos, política, quase, né? Que seguia também uma tendência internacional de migrar para o não criminal, parte da luta, parte do combate, parte da investigação contra a corrupção, muito fruto dessa percepção de que os procedimentos
criminais, por algumas de suas características, não estavam ali ofertando o mesmo grau, o mesmo nível de eficiência esperado, né? Então, por conta disso, grande parte